pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Coisas Envolvidas. Hoje estou com um convidado, Odair Soares. Ele é de Jaú, ele é palestrante motivacional e secretário de Proteção Animal. Vamos lá? Odair, de onde você veio? Onde você nasceu? Na verdade, eu sou nascido no Paraná, Paranavaí, criado em Jaú, né? Bem bebezinho ainda, minha mãe veio pra cá e praticamente sou jauense, né? Mas eu sou meu nascimento de origem é ali em Paranavaí, uma cidade que eu não conheço, passei já ali perto, mas assim, não conheço a cidade. Mas sou jauense, né? Não Uhum, sou nascido em Jaú, mas fui criado desde bebê em Jaú, então quer dizer, sou jauense. tá. Eu vi algum currículo seu. Vamos começar por parte. Palestra. Hoje você dá palestra, é isso? Na verdade, assim, como pastorei durante muitos anos, né? Então a gente acaba tendo um pouco de prática em relação a lidar com o público, né? Então, quer dizer, a gente fala muito sobre questões motivacionais, questões relacionadas a otimismo, né? A gente fala muito sobre fé também. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente precisa, no mundo que a gente vive, né? A gente precisa desse tipo de situação, de maneira que a gente possa acreditar um pouco mais na vida, acreditar um pouco mais nos objetivos, acreditar um pouco mais nas metas, né? Porque o homem que vive sem um objetivo, sem uma meta, se a gente não tiver realmente algo dentro de nós que faça a gente acreditar no futuro, a gente não consegue chegar onde a gente quer, né? E como Uhum. eu tive praticamente uma infância difícil, né? Uma infância, o começo de adolescência, porque depois a coisa deu uma melhorada. Eu acredito muito que todas as pessoas que acreditam, que têm fé, que traçam um objetivo na vida e buscam, elas conseguem chegar onde elas determinam, entendeu? Tá. Já que você falou que você foi pastor por muito tempo, é, essa geração de hoje, você percebe que tá meio perdido? O pessoal não acredita mais em Deus. Ih, Deus já. Você percebe essa ligação ou não? Isso aqui tá cada vez mais difícil isso aí, né? As pessoas Na verdade, não acreditarem. é nem uma questão de acreditar em Deus, né? Porque eu acho que a gente tem que saber respeitar todas as religiões em si, né? Acho que todas são importantes, né? Independente da fé, a forma como que essa pessoa ela busca a Deus. Eu acho que a pessoa ela, ela, ela acreditar, ela ter fé é importante. Mas, assim, independente da pessoa ter religião ou não, eu acho que é muito pela questão hoje familiar, né? Os valores meio que se perderam, né? Então, quando a pessoa não existe quando os valores eles não são princípios na vida da pessoa, né? A tendência é ela afundar. Então, por exemplo, nós já trabalhamos muito com moradores de rua, com trabalhos sociais, né? No passado. E a gente vê que é muito fácil as pessoas que não têm aí uma vida alicerçada em algo, né? Ou alicerçada em Deus, é, e essas pessoas elas acabam não tendo uma espiritualidade e geralmente essas pessoas acabam vivendo situações na vida delas, vivendo como se, por exemplo, como se fosse não tendo responsabilidade em relação a algumas coisas, né? E a gente vê que hoje, infelizmente, a gente que é pai, a gente precisa assim, estar sempre orientando os nossos filhos, aconselhando, somente na escola, né? Eles estão com novos amigos, você não sabe muitas vezes é, quem são essas pessoas, quem são esses novos amigos, de que forma eles foram criados. E a gente sabe, né, que a molecada muitas vezes se deixa levar, né? Então acho que a gente parte do princípio que é importante a pessoa ter fé, é importante a pessoa ter uma boa educação, principalmente é importante. Só que a gente sabe que o mundo que a gente vive é um mundo perigoso, né? Então, principalmente na criação dos filhos, a gente que é pai, a gente precisa ter muita responsabilidade em estar orientando, em estar acompanhando a vida dos filhos, em estar dando exemplos bons. Graças a Deus eu tenho filhos maravilhosos, né? Eu não tenho o que reclamar dos meus filhos, né? Tenho um filho de 23 anos, um de 18 e tenho uma menina de 14 anos. A menina, a gente com mulher, a gente acaba tendo um pouco mais de preocupação ainda. E assim, graças a Deus, nenhum dos três são envolvidos com coisa errada. O meu mais velho já tem uma empresa que ele já trabalha, já foi jogador de futebol, até um período da vida dele, depois ele quis parar. Depois eu ajudei ele a montar a empresa dele.
Aí tem outro menino de 18 anos que também vivendo o mesmo sonho que o pai viveu. E a menina causa um pouco assim, mais de preocupação, falando da minha parte, porque eu sou pai e a gente tem um pouco mais de cuidado. Mas são Uhum. filhos maravilhosos, entendeu? E eu acho que parte mais do princípio, assim, da educação. No mundo que a gente vive, eu acho que tem muito pai que não tem esse tipo de preocupação. Ou a gente vê também, a gente trabalhando em determinadas causas, a gente vê muitas famílias desestruturadas, né? Então tem crianças que não têm a mesma oportunidade que outras crianças tiveram. Ou algumas crianças tiveram uma boa família, você entendeu? Mas também deixou a cabeça virar e a gente vê, né? A gente vive num mundo que é complicado, que é difícil, entendeu? Tá. Hoje você não é pastor mais. Não, eu pastorei durante 20 anos, 25 Nossa. anos, durante 25 anos. E aí chegou um tempo que a gente, acho que, na verdade, assim, tem pessoas que imaginam que pastor não tem problema, né? E pastor não é super-homem, né? As pessoas têm uma visão de que pastor Sim. suporta tudo, aguenta tudo, e a gente também não é de ferro, a verdade é essa, né? Então, quando começou a prejudicar um pouco a minha saúde emocional, minha saúde mental, eu falei assim, acho que tá na hora de eu cuidar mais da minha família, cuidar mais dos meus filhos, entendeu? E aí eu decidi dar um tempo. Não sei se eu Entendi. posso voltar um dia, mas Entendi. é mais por conta disso mesmo. Agora, você é polêmico em Jaú, de causa animal? Se eu sou polêmico? Não. Não. Tem gente que me polemiza, mas. É, pelo que eu vi em algum vídeo assim, eu falei, nossa. Mas, antes de chegar bem a fundo, você sofre ameaça? Olha, tem muita coisa que muitas vezes a gente não passa para a população e nem para as pessoas, né? A gente é um serviço que não é fácil, é perigoso. Em determinados lugares que você chega, né? A gente não tem só inimigo na causa animal em si, às vezes você acaba tendo inimigo político, coisa Por que causa da causa por animal. conta da causa animal. Porque na verdade, assim, a causa animal é um trabalho que você faz e que tem muito apelo popular. É lógico que tem muita gente que maltrata animal, né? Que não cuida direito. Mas, assim, hoje, graças a Deus, a maioria da população gosta de animal, tem o seu animalzinho dentro de casa, não gosta de ver o seu animal sendo maltratado. Então, quer dizer, isso acaba gerando um apelo popular, onde as pessoas. Se você faz um mau trabalho, você vai ser criticado e é normal. Até que quando você faz um bom trabalho, você é criticado e a crítica ela faz parte, né? E a gente tem que usar a crítica para poder melhorar. Agora, sobre a questão de ameaças, em todos os níveis e sentidos que você possa imaginar. É ameaça política, é ameaça de uma casa que você vai. Esse político, não sei se você vai poder falar, é vereador que liga pra você, ô meu amigo? Não, assim, não é questão Não só o vereador, pode ser que alguém que tá no meio da. na verdade, sim. Às vezes você depende. Acho que não é só a causa animal. A partir do momento que você faz um trabalho público e que você começa de alguma forma a chamar atenção, é normal você gerar ciúmes em algumas pessoas, né? Eu acho Sim, você vai assim. começar a destacar no caso. Eu Vai não. falar, vai ter interesse Na verdade, político. o meu intuito é fazer um bom trabalho, independente, entendeu? Agora, já tive muitos problemas, assim, até com pessoas que muitas vezes da oposição, alguém que de repente tinha interesse em ser secretário, ou tinha interesse em ser vereador, né? E eu não tenho interesse nenhum em ser vereador, pra falar a verdade pra você. Uhum. Não tenho. Não pretende, não. Não, assim, meu coração em relação a isso ele é zerado, né? Que nunca, por exemplo, nunca serei, mas não tenho vontade nenhuma hoje, né? A política, eu acho que ela é importante, mas tem algumas coisas que meio que dão um embrulho no estômago, eu vou te falar a real, entendeu? Somente essas disputas, essas briguinhas que só atrapalham, na verdade, muitas vezes um serviço que você está prestando para a população, entendeu? Mas faz parte, você tá no poder público, você tá ali trabalhando, você muitas vezes pode gerar ciúmes, e eu sempre tenho falado para as pessoas, né? E por exemplo, a Secretaria dos Animais, ela não é minha. Eu tô ali de passagem. A única coisa que eu quero futuramente é deixar um legado ali, construir uma situação que eu possa melhorar, né? O atendimento à população, coisa que tem sido feita, a gente tem estruturado lá, mas tem realmente gerado ciúmes em pessoas, né? E a gente infelizmente, tem que lidar com essa situação. Quem tá no poder público, quem tá de alguma forma trabalhando na questão pública, ela tem que entender que você vai ter inimigos, não tem jeito. Tá. E na causa animal, você sempre. Antes de falar de causa animal, deixa eu falar.
Você sempre gostou de animal? Desde criança? Não, sempre gostei. Você Mas sempre defendeu também? não, a verdade é assim, que antes eu não entendia o que era a causa animal. A gente precisa ter humildade para poder falar a realidade. Quando eu entrei na Secretaria dos Animais, eu não entendi absolutamente nada. Mas a gente precisa ter humildade para aprender. Então, quando eu fui chamado para assumir a secretaria, eu nem queria. Eu falei, não entendo, eu vou assumir a secretaria sem entender nada. Na verdade, eu tinha outros acordos. Porém, Paraquedas mesmo. acabei caindo de paraquedas, essa que é a realidade. Mas a verdade é que eu tive humildade para aprender. Acho que na vida, eu sempre tive uma coisa do meu coração, na experiência política que a gente tem. Na vida, você precisa ter vontade política de fazer, vontade política de aprender e vontade política de prestar o melhor serviço para a população. Então, isso é algo que eu sempre tive dentro de mim. Então, acho que talvez por isso que a coisa está dando tão certo. Porque isso fez eu crescer, isso fez eu aprender, isso fez eu entender. E mais que isso hoje, às vezes as pessoas ficam incomodadas até com coisas que eu posto na internet, algum vídeo, alguma situação que eu posto por uma questão de educação pública. As pessoas entenderem exatamente o que acontece. Porque quando a causa animal em Jaú não tinha o destaque que tem hoje, eu era um cara absolutamente leigo. E hoje eu estou tentando levar para as pessoas esse entendimento de que é importante você cuidar bem do seu animalzinho, que se você não tiver, você não tenha dentro de casa. Se não for para você dar a ele aquilo que ele merece, então é melhor você não ter ele dentro de casa. Então, até algumas pessoas muitas vezes ficam incomodadas com algum vídeo, com alguma situação que eu posto. Eu falo assim, é promoção pessoal. Entenda como quiser. Mas eu preciso dar essa educação, trazer essa educação, essa consciência, é uma questão de conscientização pública, né? E aí as pessoas entenderem a importância de que o animal, seja o cachorro, seja o gato, seja o cavalo, ele tem direitos. E é um ser que tem sentimento. Então, quer dizer, a pessoa pode levar para o lado que ela quiser, mas a realidade é essa. A questão das minhas postagens, que incomoda muita gente, é no sentido de levar a educação para o povo e para as pessoas. Isso é importante. E tá quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Deixa eu falar pra você. No primeiro caso que você pegou, lembrar no primeiro caso? Primeira vez, você assustou a primeira vez? Falei, eu vou pegar esse rapaz, eu vou arrancar ele na orelha, né? Vamos dizer assim. Na primeira vez, qual foi o primeiro episódio que você assustou? A primeira vez que você, ou se não assustou, foi causa mais leve, ou foi coisa pesada? A primeira vez. Não, são Primeira várias. denúncia. A Jaú tem um trabalho de diligência que, quando tem a questão dos maus tratos, a gente vai até a casa da pessoa para poder entender a situação. Nesse caso específico que você tá me perguntando, tem uma situação que não foi o primeiro, mas tem uma situação que, assim, que me deixou assim, pasmo, né? Um animal que estava ali na Venda Seca, que é ali na Maria Verdini, que na verdade é uma vicinal que liga Jaú, distrito de Potunduva, só pele e osso, o animal deitado, uma situação terrível. Nós pegamos aquele animal, levei para minha casa, a gente fez transfusão de sangue, eu cuidei dele em casa. Porque não dava, o canil não dava para cuidar, eu cuidei dele em casa durante 4 meses. Você não acredita, era assim, ele entrou quando ele saiu de casa, a coisa mais linda. Então, quer dizer, é uma coisa assim que encheu meu coração de alegria, porque se eu mostrar a foto pra você, até depois eu mostro pra você, se você quiser postar, aí você posta. Mas era um animal que você olhava pra ele, é um esqueleto vivo. E um cachorrão grande, cara. Coisa mais linda, cara. Um marrom. E você pega um amor tão grande, porque você vê a alegria daquele cachorro que ressuscitou, né? Aquele animal que era que hoje ele deu a vida. Ele reviveu. Então, quer dizer, não tem coisa mais gratificante na vida do que você, de alguma forma, tá contribuindo nesse sentido, para salvar uma vida. Porque o animal, ele é uma vida. Sim. Entendeu? E nesse período, esse período que você tá trabalhando, você chegou numa casa, você vê que a família não é aquele, vamos dizer assim, tem uma estrutura bem, né? Uma estrutura familiar, vamos dizer assim. E você chega numa situação como aquele cachorro lá. Chegou algum episódio, ela fala assim, é normal, é assim mesmo. Aconteceu esse tipo de episódio. Você vê que a pessoa não tem a preocupação com o animal. Muitas vezes, vamos ser bem sinceros, não é nem a questão de a pessoa cometer maus tratos. Tem pessoas que não tem nem o que comer dentro de casa. Muitas vezes a pessoa quer ter um animal ou tá passando uma dificuldade. Então nós implantamos uma política pública lá de ajuda, de auxílio, entendeu?
Hoje em dia não dá muito para tolerar essa questão de não dar aquilo que o animal precisa, porque Jaú é uma cidade que ela tem clínica municipal com atendimento gratuito. É uma cidade O que funciona lá? Então, nós temos a clínica municipal que tem atendimento gratuito. Então, por exemplo, o cachorro está com algum problema, você pode fazer seu agendamento lá. Se não for, tipo, emergência, eles vão marcar para você, vai demorar aí uma semana, você vai atender o animal. Você tem o canil municipal, que a gente atende os animais de rua, que muitas vezes sofrem na rua, estão vulneráveis, muitas vezes é um animal que está doente, que foi atropelado, então a gente faz esse tipo de resgate. A gente não sai catando todos os cachorros na rua, porque a gente também tem que respeitar o cachorro, o animal comunitário, que é aquele que é cuidado no quarteirão pelos vizinhos. Ah, sim, entendeu? sim. E o canil municipal, ele não pode ser um lugar onde a gente transforma aquilo num depósito de cachorro. De maneira nenhuma, ali tem que ser o último lugar pra gente levar o animal, senão ficar trancado ali a vida inteira. A gente faz o trabalho de adoção, mas são todos adotados, entendeu? Então, quer dizer, o canil é mais para esses animais que estão numa situação de vulnerabilidade, que estão realmente doentes, ou que aconteceu algum problema muito sério com ele, e não tem lugar para levar, a gente não conseguiu. E antes, a gente tem talar temporário até antes de trazer pro canil. Entendeu? E existe também a situação de superlotação. Porque muitas vezes você vai colocando cachorro, não tem canil que suporte. Você pode fazer 10 canil que você não vai resolver o problema. Então a gente tem toda essa questão estrutural. Mas voltando para sua pergunta sobre a questão das famílias, a gente criou um trabalho de programa de ração que a gente atende as famílias carentes, são famílias do CAD único. Famílias que estão no CAD único, que tá com alguma dificuldade, ela liga pra gente, se inscreve no programa, e se ela tá com falta de ração, a gente ajuda. Entendeu? Na verdade, não é sustentar a pessoa, é uma ajuda, Sim. Entendeu? Que a pessoa passou dificuldade naquele mês, ela pode pegar a ração, estando inscrita no CAD único. E também eu tenho um trabalho também de ajuda a protetores. Então, você é protetor, você prova que você é protetor, que você tem testemunha de o trabalho que você faz em relação aos animais, entendeu? Muitas vezes tem uma colônia, né, alguns animais que você sustenta, a gente também ajuda essas pessoas, elas estando inscritas no programa de ração. Então, quer dizer, nós temos esse trabalho em Jaú, acho que é um trabalho importante, né? Que dá pra você ajudar essas pessoas que muitas vezes passam dificuldade. Tá, e tem muita denúncia por dia? Muita, mais de 50. É bastante ligação por mais de 50 denúncias. É que eu falei pra você, nós criamos uma estrutura. Quando nós chegamos na Secretaria de Proteção Animal, a gente faz o trabalho de diligência. Eu, mesmo não sendo da causa animal, a gente pôde perceber alguns gargalos, né? Então, esses gargalos a gente foi trabalhando para poder estar resolvendo. Então, nós tínhamos uma perua velha e nós tínhamos ali também uma saveiro bem antiga. A perua quebrava toda hora, a saveiro também quebrava toda hora. Quebrava uma semana, ficava 3 parado. Então, quer dizer, era aquela loucura. Hoje a gente está indo pro 3º carro. 0, 2 touro praticamente, que tá chegando outra. E uma estrada nova também. Tudo fruto da conquista dessa busca, dessa luta. Com o apoio do deputado. Com o apoio dos deputados, de correr atrás de ir para Brasília, de ir para São Paulo, mostrar a importância da causa animal. E graças a Deus a gente conseguiu estruturar bem. Tá Tem bem algum legal. vereador que apoia vocês lá? Tem, todos os vereadores apoiam a gente. Todos? Não, todos apoiar, um apoia. não, mas como que vai apoiar a causa animal, né? Claro que tem alguns vereadores que são mais chegados, assim, que a gente tem mais amizade, né? Posso citar aqui, tem o Magesto, que é um cara super bacana, super amigo, que tá sempre ali nos auxiliando, ajudando a causa animal. Tem o Tito Coló também, um cara que é sensacional também, um cara que gosta dos animais, né? Tem o nosso amigo Ercílio também, que trabalhou comigo, ele é vereador, mas ele trabalhou no Canil durante muitos anos, né? Então, quer dizer, na verdade eu tenho amizade com todos. Tenho também o presidente da Câmara, também ele gosta muito de animal, né? Que é o Jefferson Vieira. E como ele é ali do distrito, ele está sempre atendendo a questão das causas animais ali no distrito. Levou um Gaari para fazer um trabalho de castração em massa esse ano lá. Então, quer dizer, são pessoas que estão ali sempre auxiliando e ajudando a gente, preocupados com a causa. Isso é bacana. Viu? E qual é a maior dificuldade que você tem hoje ali? Qual que você tem uma dificuldade que não... Você tenta achar uma solução, mas não consegue. Tem? Olha, a verdade é que sim, que a maioria dos gargalos que tinha, a gente foi resolvendo, mas tem ainda, né? Eu acho que é importante a gente continuar trabalhando, fazendo esse trabalho de estruturação ali na Secretaria dos Animais. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é a questão de cirurgia que nós já estamos solucionando, né? Nós temos uma emenda, por exemplo, você falou sobre vereadores, o vereador Magesto, ele está nos ajudando com uma emenda de 150 mil reais,
que de uma forma vai estar suprindo a questão de um dos gargalos, que é a questão de cirurgias para atendimento desses animais de rua, que muitas vezes são atropelados, ou alguma outra situação de pessoas do CAD único. Então, essas questões de cirurgias, graças a Deus, ano que vem nós vamos estar resolvendo. Um outro gargalo que nós tínhamos, que é assim, para diminuir a incidência de animal de rua, acho que é importante você estar trabalhando a questão do histórico desse animal. Então, a questão da microchipagem animal. Nós compramos agora uma emenda, está vindo uma emenda aí e vai estar resolvendo a situação no sentido de estar nos ajudando a microchipar os animais. Você tem o histórico do animal ali, né? Do tutor, legal. Do endereço, da família. Quando o animal está perdido, você consegue encontrar o tutor de maneira mais rápida. Outro problema que nós tínhamos é a questão da captura de animais de grande porte, que são cavalos, bois, que ficam em via pública ou que estão, de alguma forma, passando a questão de maus tratos. Está chegando agora, terça-feira, um trailer de transporte de animais. Eu tinha essa dificuldade. Você chegava assim, como é que eu vou transportar? Eu não tenho um caminhão na minha secretaria, eu não tinha essa estrutura, que faz parte da estruturação que nós estamos realizando. Então, nós compramos esse trailer através de verba. Ai, que bacana. Né? A gente comprou esse trailer tá chegando. Então, quer dizer, dá pra gente poder... O animal tá sofrendo, como tem vários sofrendo, tem várias denúncias, geralmente, Facebook, o pessoal me marca, então é aquela loucura. Então, um animal de grande porte também tem. Um animal de grande porte. É médio porte ou grande porte? Grande porte. Cavalo, né? Cavalo, boi. Mas tem isso aí também lá? Direto, então? Tem, porque o pessoal, o que acontece? Quer ter cavalo, mas não tem onde colocar, cara. Às vezes cria num ambiente que não é propício, entendeu? Ou o animal tem alguma chácara ali que ele estoura ali cerca, aí você vê o animal pra rua, um monte de vaca aí no meio os carros no meio, entendeu? Você tem que ficar ligando pro cara, ó, ou achar o tutor, falar assim, pô, o cavalo aqui, ou a vaca ali. Agora, o grande problema não é nem só a questão do animal na rua. O grande problema é a questão, muitas vezes, do maus tratos. Você chega numa situação que você tá vendo que o animal não tá bem. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar com o cara? Você não vai. Então, quer dizer, graças a Deus, a gente tem um apoio muito bacana da Polícia Civil, da Polícia Militar, pra gente poder, de alguma forma, enquadrar a pessoa, e o maus tratos hoje é crime, e dar cadeia. Essa é a realidade. É uma coisa que a gente tem conversado muito com as pessoas, falando assim, ó, presta atenção no que você tá fazendo, porque maus tratos é crime. Claro que as leis ainda são brandas, mas tem o constrangimento de ir pra delegacia, de muitas vezes ficar preso um dia, né, da última vez que a gente fez uma apreensão de alguns animais que estavam em maus tratos ali perto da Potunduva, o cara foi preso, tudo bem, na custódia soltou o cara, mas ele tomou uma multa de 50 mil reais. Nossa. Ué. Então, quer dizer, quem quer ter... E se não pagar, bloqueia o CPF dele. Você quer ter cavalo, você quer ter animal dentro de casa, quer ter cavalo, né? Você quer ter cachorro, beleza. Né? Tem algum bicho que nem tipo cobra, macaco, as coisas foi denúncia? Você falou sobre uma outra situação aí, você falou uma coisa assim agora, que você falou assim, ó, qual que é uma das maiores dificuldades que você está tendo? Uma das maiores dificuldades que eu estou tendo como secretário nessa questão de gargalo é de pitbull. Verdade. É de pitbull. Por que eu falo? Por que de pitbull? O pitbull, eu tenho lá o canil municipal, mas ele não se dá com outros animais. Então ele ocupa uma baia de 10 cachorros. Imagino. É que eu falo muitas vezes, assim, é uma situação que a pessoa quer ter pitbull, muitas vezes cansa, solta o pitbull, sobra pro Odair resolver. Porque pitbull ficar pra rua é perigoso. Aí a população fica em cima do Odair. Então, quer dizer, não é questão de superlotação no canil. É uma superlotação de pitbull, porque eu tenho 14 pitbull, cada um numa baia. E você vê. Nossa. Um lugar que dava pra ocupar 100 animais, 140 animais, que eu poderia resgatar na rua, tá com um só a cada baia. Porque você vai... Entendeu? Quando a gente consegue doação, maravilha, a gente até faz festa. E eles são bravos, né? Não, tem alguns que não são, tem uns lá que são até manso, entendeu? Sabe, muitas vezes o animal chega no... Uma coisa que é pra as pessoas entenderem. O pitbull, muitas vezes, ele é manso, até você pega... Não é que ele é manso, ele tá tranquilo, sossegado. Você pega ele, coloca no canil, ele tá dentro do canil, ele fica fechado, aí fica aquela latição, ele fica louco. Ele fica mais bravo, fica mais feroz ainda. Sem contato. Sem contato. Ele tem um contato com o ser humano, que ele é bem tratado ali. Mas assim, é um contato assim, diário, de um momento, da comida, dali, o pessoal lá que faz um trabalho fantástico. Eles pegam o animal, até os pitbulls, eles saem passear ali na secretaria e tal. Nem perto. Entendeu? É lógico que corre risco.
Mas a gente faz esse tipo de trabalho, não é o suficiente. Você ter um animal no canil e ter uma família é totalmente diferente. A família dá o carinho, dá o apoio, entendeu? Então esses animais, assim, somente esses mais ferozes, eles ficam mais estressados ainda. Graças a Deus, esses tempos agora, eu consegui até doar aqui um Rottweiler aqui para Mineiros do Tietê, para um rapaz aqui, super bacana, e fiz a doação de outros Rottweilers lá em Jaú. Mas, assim, a gente precisa, né, ser mais proativo e a população entender que é necessário a gente ter essa parceria, entendeu? De adoção, e tem todo esse trabalho aí. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que deve ter em Jaú, mas é um pouco polêmico, mas a gente tem aqui em Mineiros também, a gente tem em Dois Córregos, em toda cidade tem, mas a gente acaba pegando em cima. Venda clandestina. Venda clandestina. A gente... correto isso? É esse nome que falei, é clandestino, porque não é, né? Você não, é absolutamente proibido hoje esse tipo de situação. Né? Aquele de raça que cria. As pessoas tratavam o animal como coisa, e ter essa questão de venda clandestina, eles usavam o animal como matriz. Pitbull. Então tem várias denúncias, várias situações. A grande questão é a gente pegar no flagrante. Né? É que nem eu falei assim, eu fiz uma audiência pública, acho que foi esse ano. Fiz uma audiência pública no mês de abril, que praticamente mudou tudo. Principalmente essa questão da gente de alguma forma inibindo essa situação com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então toda a questão relacionada a maus tratos, e isso não deixa de ser um maltrato, de não ser maus tratos, a gente está tendo esse apoio. Quando tem a denúncia, a gente pega no flagrante, e graças a Deus a polícia tem muitas pessoas dentro da Polícia Civil e da Polícia Militar. A maioria gosta de animal, tem seu animalzinho de estimação. Porque lá em Jaú, a coisa, graças a Deus, eu tenho apoio desse pessoal aí. Né? Eu quero, inclusive, agradecer a Polícia Civil aqui, agradecer a Polícia Militar, porque toda vez que a gente aciona, que a gente pede qualquer situação de maus tratos, se a gente pegar essa questão aí de matriz, de lugar clandestino, principalmente o Facebook, pessoal, e assim, tem gente que posta, depois se arrepende, que a gente vê, vai averiguar o cara, não, você entendeu? Já tira, entendeu? Entendi. Então, eu acho assim, que as cidades, que nem a gente tá aqui nesse podcast em Mineiros, então os políticos eles têm que entender que precisa ter essa parceria, procurar a Polícia Civil, procurar a Polícia Militar. É importante ter um representante da causa animal no poder público para gerar mais autoridade. O cara tá ligado ao prefeito, ao governo, entendeu? E outra coisa que eu acho importante também, que eu acho que os políticos, eu acho que é até uma burrice, a realidade é essa. A cidade que não tem política pública para causa animal ou político, seja ele prefeito ou que é candidato a prefeito, qualquer pessoa que vai, né, angariar aí, ser vereador, alguma coisa, cara, luta pela causa animal também. Porque a maioria da população gosta, e é uma situação que é uma questão de necessidade pública, né? E lá, quando tem essa venda clandestina, vocês pegam, mas ainda tem lá em Roma ainda, né? Todo lugar tem. É que assim, que é tudo... Aqui tem vamos também. pensar o seguinte, o cara é envolvido com droga, ele não vai fazer, você entendeu? Sim. Mas antigamente tinha muito mais. Sim, muito mais. Tinha muito mais. Antigamente as pessoas usavam realmente os animais como matriz para poder sobreviver. Hoje diminuiu bastante porque é uma situação que assim tá muito público, né? Hoje as pessoas, os próprios munícipes e cidadãos estão vivendo como fiscais. Sim. Se tem um animalzinho do lado sofrendo, o pessoal já chama a gente, entendeu? Então, a gente tem hoje, graças a Deus, assim, condições de poder estar levando essa mensagem, de poder estar orientando os prefeitos aqui da região. E assim, eu tenho uma vontade dentro de mim, e eu já tenho feito isso, já vim aqui em Mineiros, né? Já conversei com outros políticos em outras cidades, com prefeitos que são amigos nossos, vice-prefeitos, né? Sobre essa questão. Aqui? Não, em outras cidades também. Não, em outras cidades. De outras cidades. A importância da política pública para a causa animal em cada cidade. Não é um gasto, é um investimento que traz retorno, entendeu? Porque é um gargalo que precisa ser olhado com mais carinho. A realidade é essa. Eu vou falar uma coisa para você. Jaú teve um investimento lá entre Clínica Municipal e Secretaria dos Animais de mais de 4 milhões por ano.
esse investimento, que eu acho que é importante. Jaú é uma cidade, por isso que eu falo que Jaú acaba sendo uma referência. É lógico que tem muito gargalo, tem muita coisa que precisa melhorar. A gente precisa melhorar a clínica municipal, precisa melhorar muito mais ainda o atendimento, a estrutura da clínica municipal. Tem muita coisa para melhorar no Canil. Nós temos um castramóvel, não sei, não falei sobre o castramóvel, mas o castramóvel, ele tá nos bairros atendendo a população, castrando gratuitamente, são mais de 1.500 animais castrados por ano. Nossa. Então, quer dizer, é um investimento. Eu acho que toda cidade precisaria ter. Cidade de menor porte, investimento proporcional, mas precisa ter. Agora, uma coisa que eu quero deixar, que eu quero falar aqui, que eu acho que é importante, mesmo tendo esse investimento, a gente tinha é muito gargalo, é muita coisa para resolver. E assim, eu nunca fiquei na porta do prefeito enchendo as paciências do prefeito. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso. Não, tentei sempre resolver tudo sem onerar mais a prefeitura. Então, por isso que eu busco o recurso, que eu tô sempre aí no governo do estado, no governo federal, buscando o recurso para poder estar tampando esses gargalos e estruturando a clínica da maneira que precisa. Já existe um investimento de funcionário, né, de estrutura. Então, quer dizer, o meu trabalho sempre foi nessa direção, nesse sentido. E é um bicho diferente, assim, eu não sei falar o nome, mas vamos lá. Cobra. Ai, tem uma cobra aqui lá no... Tá criando uma cobra. Aconteceu isso aí, João? Acontece direto, é ter cobra, capivara. Capivara? É cobra, é capivara, é... Caramba, pro cara criar capivara tem que ter Como é que coragem. chama esses bichinhos que... tem uns outros bichinhos que ficam muitas vezes na árvore, bicho preguiça. gambazinho, macaco. Mas na verdade, assim, a secretaria... Como você foi pra levar essa cobra aí pra Não, na verdade, assim, eu nem posso muito mexer com esses animais, são animais silvestres. A Secretaria dos Animais em Jaú está muito mais ligado a cães, gatos e animais de grande porte, aí, que são os cavalos e os bois. Aí a gente precisa, animal silvestre, você tem leis, que são leis pesadas, a não ser que a gente tem que trabalhar em parceria com a polícia ambiental, né? Porque já é uma coisa mais delicada, mexer com capivara, mexer com cobra, mexer com macaco, algum animal mais ou menos desse... E a gente não tem veterinários também que são especializados nesse tipo de negócio. São todos diferentes, né? Sim. Então precisa ter especialidade. E a gente também não tem local para brigar. Então tem algumas ONGs que a gente acaba trabalhando em parceria que a gente consegue, de alguma forma, estar ajudando e resolvendo. Porque eu falo da cobra porque teve uma alta... O crescimento de criação de cobra aqui no Brasil, né? Dentro de casa, né? Na verdade, mas assim, sem registro. Na verdade, a gente invade o espaço deles. A cidade vai crescendo, a gente vai invadindo a mata, vai invadindo o espaço deles, né? E assim, o animal, ele nunca é... Vamos colocar assim, o animal tá em local errado. A gente que muitas vezes está invadindo, muitas vezes, a beira do rio, construindo casa onde não deve, onde não pode, né? Então, são várias situações que você vê, que assim, não é um animal, é queimada, tanta queimada... Lá em Jaú tem muita questão do Zé Foguinho, não sei que mineiros. Aí o cara vai tacar fogo no mato, o animal muitas vezes tá fugindo, ele aparece na casa de alguém, aparece na rua, aparece numa situação que, né, infelizmente falta, na verdade, uma conscientização de determinadas pessoas em relação a essa questão, né. E aqui Mineiro, vamos falar um pouco de Mineiro, a Carla Pampana, que falou de você pra mim aqui. Sim. Né, e aqui Mineiro tem um pouco de dificuldade de andamento sobre essa questão de causa animal. Na sua visão, essa dificuldade devia ser época da parte política? Porque tem um vereador aqui que é o Guilherme, né? Que é o Guilherme que defende a causa animal, o vereador. E tem alguns vereadores também que acabam apoiando. Mas o mais forte aí é o Guilherme. Você tem contato com o Guilherme? Quem mais eu conheço aqui é o Guilherme, né? É um menino... Você conhece ele? Conheço, um menino maravilhoso. Esteve comigo lá na audiência pública em abril. Ele tá sempre demonstrando preocupação. A Carla, que é voluntária, que faz um serviço maravilhoso aí também. Mas a gente sabe que é difícil. Assim como o João também tem os protetores, né? São pessoas que eu respeito muito, né? Eu tô no poder público, sei toda a dificuldade que é. Imagina a pessoa que é voluntária, que muitas vezes faz com recurso do próprio bolso. E assim, pra mim é até um pouco difícil falar em relação a mineiros. O pessoal me chamou aqui já faz um tempo, pra mim poder estar conversando e passando algumas diretrizes, algumas coisas. Esse ano ou anterior? Acho que foi ano passado. Não me recordo bem. Ano passado... Foi o prefeito que te chamou? O Guilherme me chamou, a Carla acho que intermediou, né? Então, acho que eu tive com o Guilherme, tive com o secretário, o diretor do meio ambiente. São pessoas bacanas, assim. Mas é que eu falo pra você, hoje, graças a Deus, eu tenho uma experiência. Eu falei assim, há 2 anos, cara, eu aprendi muito.
Você não acredita, porque foi tão intenso na minha vida, porque eu tive a oportunidade de aprender muito. Então, quer dizer, se eu puder, de alguma forma, ajudar mineiros, ajudar o Escócia, ajudar Bariri, né? Cidade que precisar do meu auxílio, da minha ajuda nesse sentido, de estar orientando, de estar, de alguma forma, eu estou à disposição, entendeu? Uma coisa importante, uma das coisas que eu acho que é importante, muitas vezes, o que falta para a cidade é o recurso. A gente sabe que o cobertor é curto, tem várias áreas que a cidade já está acostumada a estar investindo e talvez na causa animal não. Então, eu sempre, quando eu entrei na secretaria, eu sempre coloquei dentro do meu coração que o importante era a gente trabalhar e tentar buscar esses recursos fora para poder estar trazendo sem onerar a cidade. Então, existem meios, existem formas de você fazer isso para você poder trazer uma estrutura que você Se o possa prefeito ele melhorar. quiser, ele pode ajudar também, né? Ou não? Claro, não tem dúvida. O prefeito pode, entendeu? O prefeito pode. Tem prefeitos que eles são da causa. E o prefeito, quando ele é da causa, quando ele tá acostumado com a causa, quando ele gosta, você entendeu? Mas ele tá aí pra... Então, quer dizer, tem algumas, não são todas, sabe? A maioria das cidades no Brasil. Eu tive em Brasília conversando com a secretária da causa animal no Brasil, acho que foi o ano passado. E ela disse assim, ó, o trabalho que vocês têm lá em Jaú não tem no Brasil. É poucas cidades que tem. Ela falou desse jeito pra mim, que foi buscar verba. Aí eu falei, entendi. E aí ela falou sobre que o governo Lula estava realmente interessado e criou a pasta e tal. Mas pelo que eu percebi também, investimento muito pouco. E o governo federal, muitas vezes, eu acho interessante que nos governos, né? Não vamos falar só do governo federal. Mas, poxa vida, na hora que precisa cortar, por que cortar da causa animal? Não acredita. Entendeu? Então, quer dizer, se criou uma secretaria, dá condições. Porque muitas vezes fica só aquela questão de propaganda. Faz lá a propaganda, coloca o cachorrinho, mas não existem coisas efetivas. Uma das coisas que eu percebi, não é uma crítica, mas é uma crítica. Criou-se a pasta, tá ligado ao meio ambiente, pô, beleza. Mas qual que é o orçamento que tem? Qual é o tipo de ajuda que o governo vai dar para as cidades poderem investirem realmente, de fato, no que se respeita à causa animal? Outra coisa também, que é uma crítica. Eu vejo muitos deputados da causa animal, mas eu não vejo, infelizmente, eu não vejo realmente soluções concretas. Eu vejo propagandas. Propaganda. Eu vejo muita propaganda no Instagram, eu vejo muita propaganda no Facebook, né? Do pessoal que é deputado ligado à causa animal. Não só o deputado, como vereadores também. Muito entendeu? vereador aproveita. Dizer a propaganda. Cara, nós precisamos de soluções, a população quer solução. A população não quer propaganda. A população não quer ver o banner lá do animal, precisamos de leis que... Pô, cadê a lei? Vamos colocar essa lei pra funcionar, vamos aprovar essa lei, entendeu? Vamos melhorar realmente as coisas. Não adianta só propaganda, né? Pra, tipo assim, o ano que vem tá chegando a eleição, e aí a pessoa já começa a postar a questão relacionada à causa animal, beleza, eu acho que é importante. Mas nós precisamos de leis efetivas, a gente precisa apertar o governador, a gente precisa apertar o presidente da república, você entendeu? Precisa realmente que... E hoje existe bastante pessoas que estão representando a causa animal. Então a coisa precisa andar, precisa acontecer. Sim, sim. Entendeu? Eu penso assim... Odair, você, né, há 2 anos atrás, você não era da causa animal. Agora eu sou, e daí? Acabou. Sim. Eu tô vendo esse gargalo, então, quer dizer, a gente precisa realmente ter boa vontade de resolver. O grande problema é que eu falo pra você. Não basta estar. Eu estou secretário, ou sou deputado, ou estou prefeito. Né? Você precisa ter vontade política de realmente resolver o problema. Se você não tem vontade política, sai da frente. Tem gente que tá aí para poder resolver. Então acho que... Então, agora então eu falo assim a questão de mineiro, porque assim a Carla é uma pessoa que batalha bastante. Não só ela, o pessoal que tá aí junto com ela ajudando. E sofre bastante. Mas ela deveria ter esse apoio não sei se do prefeito, ela devia ter vamos lá, o prefeito deveria dar parece que... abrir um caminho para ela dar Eu vi na internet que eles aprovaram até uma questão de uma diretoria para poder tá cuidando desse assunto. Eu acho que não tá difícil de resolver as coisas aqui, né? Porque não tá sendo a prioridade, no caso. Não sei, eu não digo que seja prioridade. Eu acho que o prefeito de Mineiros, uma boa pessoa, uma ótima pessoa. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, entendeu?
Mas eu acho que Ele pode fazer um eu tô- convite, chamar você pra eu lá. tô à disposição, né? Acho que até eu conversei com o Guilherme, pra gente poder bater um papo, conversar e tal. E eu acho que não é difícil, né? Parece que já tem aí um container, tem o Ricardo, que é veterinário, pessoa que trabalha comigo, inclusive. O veterinário daqui trabalha comigo lá em Jaú. É um cara que entende, entendeu? Mas eu acho que precisa criar uma estrutura mínima. Acho que dá pra tá dando uma assistência naquilo que é necessário em relação à questão da causa animal, à população. Eu acho que o prefeito daqui, eu tenho certeza que vai dar atenção pra isso. Mas se ele precisar de mim, né? Só ligar pra você, ó, Não, vem pra só cá. vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo? Com certeza, não tem Que o dúvida. Guilherme tem muito contato com o prefeito. Né? Pode ligar pra Eu você. falei, Falar, chama ele. o Guilherme já acho que teve até conversando com ele sobre essa questão, conversando em relação a alguns outros vereadores também. Então, quer dizer, eu tô aberto e eu acredito muito que realmente o pessoal aí vai dar essa atenção que precisa, que merece. Uhum. Entendeu? E tá a Carla também, uma lutadora. Nossa, não tem que falar da Carla. A Carla, ela como voluntária, é uma guerreira aqui, você entendeu? Pessoal, acho que dá uma atenção pra ela e vai dar certo. Acho que pode ser que dê certo. Ó, Na verdade, a venda ela já é proibida, né? Então, quer dizer, já parte do princípio da sim. questão de uma coisa ilícita que não pode. A segunda coisa é a questão que se a pessoa... ela... Você fala que isso é proibido, existe, mas dá pra legalizar isso aí ou não? Não. Não existe venda. Não existe, não tem mais negócio de venda. Antigamente tinha nos pet shops, não tem mais. Você postar lá, por exemplo, na internet que você tá vendendo, já tá cometendo crime. Então, não existe um canil já cai certinho. não, já não pode. Aí tem já a questão da questão que você entra naquela ficha de crime, né? Também tem a questão, a pessoa Só que, por exemplo, animal a pessoa compra, silvestre também não. Ah, não? Não, pior ainda, venda de animal silvestre. Existem leis que protegem os animais hoje. Mas assim, são leis ainda que precisam ser melhoradas. A lei ela precisa ser não só melhorada, mas precisa ter uma punição firme. Então, muitas vezes, por exemplo, quantas pessoas muitas vezes vão para a cadeia e saem no outro dia? Então, quer dizer, são questões que precisam ser resolvidas. E é também a questão da pessoa ter animal, comprei ou recebeu de alguém, ela tem que ter consciência de que ela precisa cuidar bem daquele animalzinho. Por isso que eu sempre falo, se você não tem condição de ter, não tenha porque você pode ter problema. Né? Você falou a questão de multa, né? Então, a questão de multa, ela já existe. Quando eu fiz a audiência pública, a gente gostou muito da questão de advogado da Câmara. Eu falei, acho que a ideia não é criar lei que já existe, porque a lei federal, ela já existe. Então, foi passado através dos advogados pra gente a questão da lei federal, na verdade, as consequências, né? Que é a prisão, que é a multa. Então, quer dizer, a gente começou a aplicar juntamente com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu só preciso do laudo. Eu achei que era só para os maltratos. Não. E na questão do laudo, aí, que as pessoas. Muitas vezes, quando você pega um cidadão que ele tá numa situação de maus tratos, você precisa do laudo médico, né? Se o veterinário ele lauda realmente maus tratos, é cadeia. Acabou. Não tem assunto. É lógico que depois o juiz pode soltar, acaba soltando, né? Audiência de custódia, mas também o juiz pode determinar que o cara fique. Eu tô, por exemplo, com uma situação lá em Jaú que o cara foi preso, ficou tempo preso, voltou a cometer o mesmo crime. Você entendeu a questão de um cavalo que morreu lá. E eu tô atrás desse cavalo, eu vou pegar esse cavalo e vou pegar esse cara. Entendeu? Essa semana. Tá. Então, você já me respondeu a uma outra pergunta sobre a educação. Eu já pratica a educação do ensino fundamental para as crianças saberem a importância de cuidar do animal? Já existe isso aí? Sim, eu tenho. Eu tenho esse programa. É um programa de educação. Você não falou desse programa aqui, né? Não, né? Aqui, ainda não. Educação não, né? Eu tenho esse programa, que é o Programa de Educação Infantil contra os Maus Tratos, que é um trabalho que a gente realiza nas escolas. A gente leva, geralmente, os cachorrinhos, reúne o pessoal no pátio, faz umas brincadeiras, eu faço palestra com eles, entendeu? Legal. Aquela palestra voltada para criança, né? Que é uma palestra diferente, que é o trabalho de conscientização. Mas isso é bom para trazer para Mineiras, escola de Mineiras. Não, então, mas é que são todas coisas que a gente criou que não tinha, entendeu? Agora, o futuro da causa animal depende da educação infantil. Tem que ser uma coisa que precisa ser feita, não em Jaú, mas nas escolas do Brasil, cara. Sim, eu até comentei que a questão da consciência, a questão da mudança, a questão dos maus tratos para ele diminuir e de a gente criar também fiscais, os meninos desde criança. Meus filhos, eles amam animais, entendeu? Mas porque eles estão sendo educados dessa forma. A não maltratar, cuidar bem, né? A ter amor. Então a gente tem lá 2 cachorrinhos, né? 2 fêmeas, né? Uma que já tá com 10 anos, tem a outra que nós resgatamos, que tá com a gente já faz aí uns
2, 3 anos. 2 anos. E a que eu adotei agora, a que eu adotei faz 2 anos, é um terror, mas a gente segurou a bronca. A gente passou muito nervoso. Mijou em todas as camas, fez xixi em todas as camas. Destruiu tudo. Destruiu meu sofá, mas tá tudo certo. Entendeu? Aí tem a Chloe também, que é um animal que a gente resgatou da rua. Como chama? A Chloe. Só que essa tá. Chama. Só que a Chloe, ela não é nossa, ela tá pra adoção, porque a gente usa lá como lar temporário, entendeu? Então preciso que alguém queira adotar a Chloe. Que ela é que chama Chloe? É. Nossa, a Chloe é maravilhosa. É uma vira-lata preta, cara. Ela olha, parece gente, assim, uma criança, é coisa incrível. Mas não conseguimos ainda fazer uma família pra ela. A gente tá precisando de uma família pra ela. Então, essa educação eu até comentei com a Carla. A Carla até tentou fazer, né, na escola, mas parece que Não deu? acabaram cortando a Carla aqui, sabe? Ela mesmo por ela... Não acredito. Eu não sei se foi isso, eu não vou lembrar o episódio. Quando que a Carla vinha aqui, eu vou... Infelizmente é que eu falei pra você entendeu? Ela sozinha, precisava. Sozinha, não. Assim, Tem mais gente, mas exato. precisava de algum poder pra dar um... Infelizmente as pessoas politizam muitas coisas, entendeu? Muitas vezes você tem vontade de realizar um trabalho, de fazer um trabalho, você acaba sendo podado por conta das questões de ciumeiro, de uma série de coisas, entendeu? E é que eu falo, se você está fazendo um bem para a população, está trabalhando no sentido de trazer educação infantil para as pessoas, você não pode ser podado, é uma coisa que tem que ser apoiado. E infelizmente, muitas vezes, o ser humano é incrível, cara. E isso precisa mudar, cara. Precisa mudar, não tem? Isso precisa mudar. As pessoas ter consciência de que política pública voltada para a criança, voltada para a educação dos maus tratos é importante. Então, quer dizer, como que você vai podar um negócio desse? Tem que apoiar. Não é verdade? Sim, sim. Então tem que ser. Você tem alguma pergunta sobre o animal? Dá lá? Não? Quer? Não? Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho pro começo. Vamos tirar a causa do animal agora. Se você não fosse pastor, não jogador, qual era o seu sonho? Meu sonho é ser cantor. Cantor? Você gosta? Nossa! Mas gospel? Não, eu cantei gospel, tem CDs gravados há muitos anos atrás, foi uma parte muito boa. A gente, poxa, amava, a gente ama a música, né? Mas assim, eu quando era jogador, eu sempre chegava no clube cantando, o pessoal curtia bastante e tal. Mas por fim, a gente não virei nada. Então tá. Vamos lá, viu? E você quer deixar alguma coisa importante sobre a causa do animal? Você quer dar um recado pro pessoal da casa? Na verdade, hoje eu queria falar um pouco da estrutura que nós temos em Jaú, que eu acho que é importante para as pessoas entenderem e saberem, por isso que eu acho que a política pública, os políticos aí, prefeitos, governadores, vereadores, tinham que dar atenção para isso. A nossa estrutura hoje, na nossa cidade que é Jaú, que eu considero assim uma estrutura muito boa, perto de muitas. Nós temos hoje um canil municipal, nós temos lá 150 animais, estou tendo esse problema com os pitbulls aí, mas a gente tem lá ração à vontade, atendimento médico, tem uma clínica dentro do canil com 2 veterinários, e a gente tem veterinários que atendem ali dentro e que atendem também muitas vezes os animais na rua e também nas casas. A clínica municipal, ela atende aí mais de 7, 8 mil pessoas no ano, acho que mais de 5 mil pessoas, preciso fazer o cálculo direitinho. Mas é muita gente que a clínica municipal ela atende lá de maneira gratuita. Nós temos a gente só não faz cirurgia, porém a gente está trabalhando a questão de convênio com clínicas particulares, porque eu acho que é importante você ter esse convênio, você trazer o pessoal das clínicas particulares para poder estar participando. Então, vamos trabalhar para conseguir exames, que muitas vezes a população mais carente não tem. Vamos estar trabalhando para conseguir agora a questão de cirurgia, né, que já é uma coisa que tá para vir. E dentro desse contexto que eu tô falando para você, a microchipagem animal para diminuir a incidência de animais de rua. E outra conquista bacana, que é a conquista do castramóvel. Na verdade, o castramóvel já tá lá desde 2020, mas quando eu entrei lá, fazia 3 anos que ele estava parado. Na verdade, ele estava estragando lá, apodrecendo lá. Então, era uma demanda que o prefeito pediu pra gente e a gente conseguiu executar. Eu entrei em julho. Quando era em dezembro, o castramóvel já estava pronto para operar. Ele só estava esperando, na verdade, a liberação do CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E aí, graças a Deus, aí, através do intermédio do Dr. Giovanni, da HVA, a gente conseguiu a liberação do castramóvel para poder estar atuando nos bairros da cidade. O castramóvel ele atende lá também 100 castrações mensais,
Você chega num bairro carente, a pessoa vai lá, faz inscrição, né? Infelizmente ainda a gente tem muita demanda de pessoas. Então você tem a facilidade de estar perto da casa da pessoa, ainda assim ela marca e não vai. Entendi. Sim. Tem isso também. A gente tem que ser realista, né? Às vezes você tem a política pública, você tem um programa para a conscientização da pessoa, né? Ter a boa vontade de levar. Por que castrar? Castrar um gesto de amor, por quê? Pra não ter tanto abandono que nem tem. É muito animal, muitas vezes as pessoas pegam, se enche do animal, não quer mais, acaba abandonando, entendeu? O animal fica sofrendo. Então, quer dizer, a gente tem o castramóvel lá funcionando, graças a Deus é um trabalho. E agora, tem muito mais coisa para melhorar, né? Tem muitos gargalos aí pra gente poder tá melhorando e, assim, eu não sei até quando eu vou ficar como secretário dos animais, entendeu? E quando alguém assumir meu lugar, né, também, ele tem que fazer igual. Eu também não sou insubstituível, talvez quem entrar vai fazer melhor, não sei. E enquanto eu tiver como secretário, até quando eu tiver, eu vou dar o meu melhor e tá melhorando a situação lá para a população e também para as questões relacionadas à causa animal. Tá bom. Ó, Odair, quando a gente encerra o episódio, eu sempre faço uma última pergunta. Qual é o sentido da vida? Sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida é você. Acho que quando você não tem uma referência, você não tem. E assim, eu vou falar do meu sentido, tá? Porque cada pessoa ela tem um jeito de se expressar, ela tem uma maneira de pensar a vida. E eu acho que a vida é muito assim, a vida no seu contexto geral, ela é maravilhosa. Eu sou um amante da vida e um amante da natureza. E quando você olha para a natureza, e isso envolve o corpo humano, envolve toda a criação, envolve as questões ambientais, como ela tá estudando, né? E ela percebe, até como estudante da questão ambiental, de como tudo é maravilhoso, né? Desde da questão da abelha, né? Não sei, eu vi um estudo outro dia, eu vi um cara dizendo que na NASA tem lá um desenho da abelha que faz parte faz parte de um ecossistema. E o mundo que a gente vive é perfeito, cara. Na verdade, infelizmente, que o ser humano não dá valor, né? O ser humano estraga. Mas imagina, você vai numa praia, eu já viajei outros países, né? Se Deus quiser, eu vou viajar novamente. Você conhece lugares lindos, lugares maravilhosos, entendeu? Então, eu acho que tudo isso não é um mero acaso. É o que eu penso. Eu acho que tem um maestro, um criador por detrás de tudo isso, entendeu? Da beleza da vida, do belo da vida, entendeu? E esse criador, eu acredito que ele deu a nós a chance e a oportunidade de viver durante um tempo aqui, contemplar o belo, viver, né? E assim, ter a oportunidade, assim, não só de viver, mas também de contemplar tudo, Então eu quero assim, não sei até quando Deus vai permitir a minha vida, a vida de todos, a gente nunca sabe, mas no fim da vida eu falo assim, nossa, que maravilha que foi isso aqui, você entendeu? Assim, foi pouco, mas foi legal. Então eu acho que o sentido da vida é você acreditar em Deus, é você ser grato a Deus, ser grato a Ele, pela oportunidade que Ele te dá de você levantar todos os dias, de você poder respirar, de você poder se alimentar. Acho que o verdadeiro sentido da vida, eu quero fechar isso com essa pergunta que você fez pra mim. Acho que o verdadeiro sentido da vida é você ter gratidão. Ter gratidão a Deus, cara. Ter gratidão a Deus. E assim, e as pessoas que não tiveram o privilégio que você tem, porque no contexto da vida, às vezes eu acho que sentido da vida é ter dinheiro. Mas não é, cara, é saúde. Tem gente que tem dinheiro, não tem saúde. Tem gente que tem dinheiro, mas não é feliz. Vive depressão. É importante o dinheiro para você poder tocar a sua vida, é importante, não pode ser hipócrita. Mas não é o principal, cara. Acho que o principal da vida é o sorriso do seu filho, felicidade de uma criança, você poder também fazer a alegria de um animal, quando você adota um animal, que você vê aquela criatura ali, cara, você vê... eu acho que Deus, ele tá nessas coisas pequenas, assim, que eu tô te falando, você entendeu? Então, para mim, o sentido da vida é ser grato, é você ter gratidão a Deus por tudo. Uhum. Odair, obrigado por você ter vindo aí, né? E que Deus dê muita sabedoria para você continuar esse projeto aí da causa animal. Eu quero que essa referência ela atinja em outra cidade. A gente precisa muito disso, porque a gente vê a dificuldade em muitas cidades vizinhas
né? E eu quero que ela veja como referência e que Deus dê muita sabedoria e dê esse trajetória para você levando para a vida, né? Lá na frente. Então eu agradeço muito por você ter vindo aí, né? Falar um pouco a história da causa animal. E que venha muitas vezes, né? E eu faço um convite também, se tiver oportunidade para o ano que vem. Para o ano que vem não, agora final do ano. Se algum deputado que queira fazer, já vai eleger, reeleger para o ano que vem, ou vai se eleger, enfim, para falar sobre da causa animal, você está convidado, pode Claro. trazer ele junto, a gente bate de frente, falar, cara, você vai trazer mesmo, não vai? Para que é esse caminho, o canal é para quê? Para a gente conseguir trazer o recurso, né? E só assim que a gente consegue. Mas se tiver, ó, você está convidado, pode trazer, se tiver mal alguém, as portas estão abertas, tá bom? Sérgio, eu que agradeço o convite, agradeço você, parabéns pelo seu trabalho, pra sua esposa. Na verdade, eu estou super à disposição. Também quero agradecer aí a população de Jaú e da região também, que tem reconhecido o trabalho que a gente está fazendo. Não só agradecer, se agradecer essa população, esse pessoal que tem nos apoiado, né? Que tem muitos voluntários lá em Jaú, tem o pessoal que é da proteção, que trabalha de maneira voluntária. Cara, eu sou mais um ali, fazendo parte dessa equipe, desse time. E digo mais, eu sou remunerado pelo que eu faço e sou bem remunerado. Então, assim, talvez alguém fale assim, você não faz mais do que obrigação? Eu faço sim. É a minha obrigação, mas também faço com amor. Mas eu quero, assim, desde já, ser grato a Deus. E eu preciso honrar esse pessoal que também faz de maneira voluntária. E eu sou um voluntário hoje. O dia que eu não tiver como secretário, pode ter certeza que eu vou continuar trabalhando. Talvez não com a mesma estrutura, mas com a mesma vontade. Entendeu? E eu quero agradecer de coração esse convite. E é isso aí, pessoal. A gente está encerrando mais um episódio de hoje. Muito obrigado.